Aprenda agora duas lições que eu e você, se a gente fazer o que essa lição está nos ensinando, a gente vai ser muito abençoado nessa terra. Ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O texto que eu quero usar base para você entender o que Deus quer falar com você é o texto muito conhecido do cego Jericó, o cego Bartimeu, o cego da cidade de Jericó. Um texto muito pregoado e conhecido, e eu lendo o texto, eu vi duas lições maravilhosas. E qualquer cristão que tiver baseado nessa lição, nessas duas lições, esse crente vai ser um crente diferenciado. A Bíblia vai dizer, para quem não conhece o texto, diz que é um cego, Bartimeu, que está à beira do caminho. Jesus vai passar pelo caminho, ele ouvindo que Jesus estava passando pelo caminho, ele começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus mandou parar o cortejo, mandou chamar ele, e Jesus olhou para ele e disse assim: O que queres que eu te faça? Ele diz: Eu quero voltar a ver. E a Bíblia vai dizer então que Jesus volta a dar a visão para ele. Bom, essa é a história. Agora, dois pontos que eu peguei ali, que é fundamental para você ser abençoado nesta terra. O começo da história vai dizer que ele estava ouvindo, ele viu que Jesus estava passando. Ele não enxergava, ele é cego. Então ele ouviu e sabia que Jesus estava passando. Se ele sabia que Jesus estava passando, e da maneira que ele chamou Jesus Cristo, Jesus, Filho de Davi, ou seja, reconhecendo Jesus como um rei, aliás, real de Jesus, ele conhecia, ele sabia então quem era esse Jesus. Ele sabia, ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra, e ele sabia muito bem que este Jesus era o enviado de Deus. Por isso que ele qualifica, por isso que ele diz Jesus, Filho de Davi, reconhecendo então a divindade real do próprio Cristo Jesus. Então, significa que ele era um homem que conhecia a palavra, ou seja, ele conhecia as Escrituras. A primeira base, a primeira lição que um cristão ele tem que ter é base, é a palavra. A palavra é a base de um cristão ser vitorioso. Jesus venceu através da palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra. Ele poderia usar o poder, apesar que ele estava como homem, mas também era 100% Deus, mas ele usou a palavra. Um cristão alicerciado na palavra, ele é um cristão diferenciado. A segunda coisa que eu vejo que o cego Bartimeu ele fez, ele chamou a atenção de Jesus com a sua fé. Não por apenas falar, mas ele tinha fé. E isso é o fundamental para um cristão, ter palavra e ter fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que tinha uma multidão chamando Jesus, apertando Jesus, falando com Jesus, querendo a atenção de Jesus. E a Bíblia diz que Bartimeu nem no caminho estava à beira do caminho, estava mais distante. E ele começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tende compaixão de mim, tende misericórdia de mim. As pessoas em sua volta estavam zombando dele, dizendo: ele nunca vai te ver, ele nunca vai te ouvir, ele nunca vai te escutar. Mas quanto mais o povo falava isso, ele clamava mais alto: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Isso significa fé. Crer naquilo que ninguém mais crê. Ninguém acreditava que ele ia chamar a atenção de Jesus, mas ele acreditava. Ele tinha essa fé. Você tem que ter essa fé, que as pessoas em sua volta não acreditam, mas você acredita que Deus pode solucionar o teu problema. E é interessante entender que foi a fé que chamou a atenção de Jesus. Eu te provo isso. Foi a fé, não foi ele gritando, porque tinha muitas pessoas gritando. Não foi ele, quem sabe, movimentando as mãos, porque tinha muitas pessoas em volta de Jesus. Mas foi a fé, da maneira que ele falou, reconhecendo a divindade real de Jesus. Jesus então o chamou, mandou chamar. Sabe o que é interessante para mim te provar biblicamente? A Bíblia também diz que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue.
12 anos. E a Bíblia Sagrada diz que ela então foi querer conhecer Jesus, foi querer ter uma intimidade com Jesus, foi querer falar com Jesus, mostrar o seu problema, mas a multidão apertava Jesus. Mas essa mulher, por debaixo da multidão, rompendo a multidão, ela tocou na orla da veste de Jesus. Muitas pessoas estavam em volta de Jesus, mas o toque daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Ou seja, muitas pessoas estavam em volta de Cristo, mas a maneira que Bartimeu clamou chamou a atenção de Jesus. Deus está dizendo para você que a tua fé vai fazer chamar a atenção dele. Deus está dizendo para você que a tua fé, que a tua crença em Jesus Cristo vai fazer o céu se mover ao teu favor. Jesus então manda chamar Bartimeu e fala para ele: olha, o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. Oh glória, eu quero profetizar na sua vida. Se você estiver alicerciado nessas duas lições, ou seja, primeiramente, palavra, conhecer a palavra, estar na palavra, e depois você ter fé, você vai chegar em lugares que você jamais pensou em chegar. Você vai obter coisas que você jamais pensou em obter essas coisas. Você vai conquistar grandes coisas que jamais você pensou em conquistar. Deixa eu profetizar na sua vida. As pessoas mandavam Bartimeu calar a boca, mas quanto mais elas mandavam Bartimeu calar a boca, Bartimeu tinha uma fé e sabia que ele estava fazendo certo. Quem sabe a sua volta, Satanás está com a nuvem, dizendo para você: para de ir para a igreja, para de clamar, para de ter fé nesse Deus. E Deus dizendo para você: continua, porque essa fé que você tem em Jesus Cristo, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, Ele vai te surpreender. Por quê? Porque diante da multidão de problemas, diante de uma grande multidão, Ele vai mandar chamar o teu nome, Ele vai mandar trazer você até a frente dEle, Ele vai mandar você chegar até diante dEle, Ele vai dizer para você: o que queres que eu te faça? Entenda, é tão gostoso pregar o que queres que eu te faça, porque é simples demais. Mas para chegar no que queres que eu te faça, você primeiramente tem que conhecer a palavra. Você tem que estar alicerciado na palavra. Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. E depois que você está alicerciado na palavra, e depois que você tem fé em Jesus Cristo, naquilo que a palavra dele está escrita, aí você vai ouvir: o que queres que eu te faça. Se você gostou dessa palavra, se inscreve aqui no meu canal Refúgio da Palavra. Deus abençoe sua vida, deixe o seu like e seu comentário, me ajude a crescer esse canal. Deus abençoe você e fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.